Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que se interessa pela inteligência artificial e as suas aplicações na medicina, esse é o terceiro episódio dessa série especial que a gente está mostrando a nova revista do New England, a New England AI, Inteligência Artificial. Eu sou Rogério Muniz, sou clínico geral e interessado na divulgação de assuntos de medicina que sejam baseados em evidências e no melhor da prática aplicada à clínica. E esse é o terceiro episódio para mostrar para vocês alguns dos artigos que estão aqui no volume 1 de janeiro de 2024 da New England AI. A gente já falou sobre a revista. Se você não viu o episódio número 1 e o episódio 2, volta lá, dá uma espiadinha, que a gente fala lá sobre o que é essa revista e quais as possibilidades que ela traz para a gente e para a nossa prática, para a nossa reflexão sobre a prática diária. Eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns artigos, e esse artigo aqui, que ele é um artigo original, ele tem o título, de Caracterizando a adoção clínica de dispositivos médicos por meio dos seguros de saúde nos Estados Unidos. Então, esse artigo ele vai ver assim, como que o pessoal está usando lá recursos de inteligência artificial, e o banco de dados que eles foram procurar foi exatamente dos seguros médicos, que é a lógica do atendimento médico lá nos Estados Unidos, que é uma lógica de seguros privados. Existe um atendimento público que tem lá suas restrições, lá tem suas limitações, e que o seguro de saúde realmente é quem cobre a maior parte do atendimento médico dos Estados Unidos. E a gente vai dar uma espiadinha aqui no resumo, dizendo o seguinte, eles dizem o seguinte, que existem aproximadamente 500 dispositivos de inteligência artificial médica que estão aprovados pelo FDA, pelo Food and Drug Administration, a agência reguladora dos dispositivos, dos alimentos, enfim, lá dos Estados Unidos. Alguma coisa parecida com o que a gente tem no Brasil em relação à Anvisa. No entanto, pouco se sabe sobre onde e com que frequência esses dispositivos são realmente usados depois que eles são aprovados. Será que eles são usados de fato? Como que é isso no mundo real, na prática real? E os autores se propuseram então a verificar o nível de uso desses dispositivos aprovados pelo FDA e que estão disponíveis para utilização lá nos Estados Unidos. Bom, os autores falam aqui sobre o método de como que esses dados foram coletados, como que eles foram verificados, qual foi o tratamento estatístico que foi feito, e de verdade, assim, foi uma análise bem descritiva mesmo, A gente vai ver aqui são os números, quase que números brutos do que foi coletado. E a gente já vê aqui, mostrando para vocês essa figura do artigo, que diz que basicamente, quais foram os top desses dispositivos utilizados. Então, em primeiro lugar, aqui, um que é para verificar, para quantificar em estudos de cinecoronariografia, de cateterismo cardíaco, qual é o tamanho da doença coronariana, tentar aquilo que o hemodinamicista faz por experiência de injetar o contraste, verificar onde está a obstrução e quantificar o percentil, que existem softwares para fazer isso no momento do exame, mas alguns de inteligência artificial, que é o estudo do artigo aqui, se eles estão sendo utilizados para essa finalidade na hemodinâmica em relação ao cateterismo cardíaco. Instrumentos para verificar imagens de fundo de olho, para identificar retinopatia diabética, e outros
sobre o índice de placa ateromatosa nas coronárias e de doença hepática. Então, todos esses, né, vejam que existe aqui uma ferramenta, um recurso, uma aplicação que usa a inteligência artificial e como que ela é distribuída no território americano. E reparem, né, que aqui nesse mapa, para esse dispositivo que auxilia na hemodinâmica, ele está bem distribuído, mais fortemente aqui na costa leste do que na costa oeste, mas bastante utilização, né? Vários centros, várias cidades, vários locais utilizam essa ferramenta. E aí, conforme você vai vindo aqui para as imagens mais à direita, você tem para esse dispositivo uma distribuição também um pouco mais concentrada aqui a leste, mas com uma frequência bem menor do que esse primeiro, e depois os outros dois aí bem pontuais, né? Parecem bem menos utilizados quando a gente compara com os dois primeiros. E ele mostra aqui na tabela 1 o quanto, né, qual que foi, né, o total de dados que foram coletados aqui sobre o uso de cada um deles. E basicamente a gente pode concentrar somente nos dois primeiros, né? Pelo número de observações que foram feitas aqui para vários dispositivos aprovados no FDA e disponíveis para uso nos Estados Unidos, a gente está vendo aqui a questão dessa utilização que se faz muito mais para esses dois, né? 67 mil aqui, 15 mil no segundo, e depois uma distribuição muito baixa para os outros, inclusive alguns até não utilizados. Como que é isso na linha do tempo? Como que foi essa análise desses dispositivos de 2019 a 2023? Olha só, o primeiro dispositivo, né, ele começou a ser utilizado aqui em 2019 e tem sido crescente. Vejam que não é um crescimento, eu sei que muitas pessoas hoje falam muito, assim, para qualquer gráfico que cresce, dizer que o crescimento é exponencial. Isso nem sempre é verdade, né? Um crescimento exponencial tem que fazer o desenho de uma curva exponencial, que é uma curva que se acentua e se acelera muito rapidamente, né? Inclusive, a aceleração da curva ela vai aumentando ao longo da linha do tempo. Algumas vezes a gente tem um crescimento que está rápido, que está acelerado, mas não necessariamente exponencial. E aqui a gente está vendo um crescimento que nem a gente pode falar muito em crescimento acelerado, né? Um crescimento quase que linear, se a gente olha a parte de cima aqui do gráfico. A parte de baixo ela até mostra alguma aceleração a partir de 2022 e o ano passado, 23, mas é um uso que vem vindo com uma certa linearidade em relação à utilização. Então, se a gente for, né, pensar na conclusão, né, assim, é óbvio que a gente não vai ver detalhes aqui da discussão, mas para a gente ter uma ideia do que é a proposta desse artigo, é que lá eles têm vários dispositivos já aprovados. Esses dispositivos estão concentrados em algumas áreas muito específicas, e nesse caso aqui, para auxiliar o hemodinamicista no estudo de artérias coronárias e para auxiliar no diagnóstico de retinopatia diabética. E que são ainda pouco utilizados, se a gente for pensar no potencial que existe em relação a esse uso, ainda existe bastante espaço para esse uso ser aumentado, ser mais disseminado nessas ferramentas. Então, talvez aqui a nossa conclusão, a gente tem sempre um pouco a história do patinho feio, né, de achar que, mas é só porque no Brasil já tem ferramenta, ninguém está usando, ou ninguém está usando como poderia, com todo o potencial, com todo o alcance que isso pode ter, mas a gente vê que um país como os Estados Unidos, que às vezes a gente usa com uma certa referência, não é referência para assistência médica, vamos convir aqui que eles não são talvez o exemplo das melhores políticas para assistência em saúde no mundo, até pela questão de coberturas, pela questão da sustentabilidade financeira dos serviços de saúde lá, mas que pela disseminação e pela facilidade que eles têm em ter acesso, né, que a gente imagina que seja mais fácil em relação à nossa realidade, eles ainda não estão usando, talvez com todo o potencial que
poderiam. Então, um artigo interessante para a gente ter essa visão. Um outro artigo que eu quero mostrar aqui para vocês é esse, cujo título, né, vamos ver aqui, que é sobre o pipeline de desenvolvimento de dispositivos com inteligência artificial. Pipeline é um termo que eu não sei se tem uma tradução boa para o português, mas é aquela fase em que um determinado produto, isso não vale só para a questão de produtos médicos, é o tempo necessário em que ele está sendo desenvolvido, projetado, testado, antes de ser lançado para o mercado. É isso que se chama pipeline, né? Esse é o significado do pipeline no mundo dos negócios. E a medicina tem se apropriado cada vez mais desses termos, né? Então esse artigo aqui ele vai falar alguma coisa sobre a distribuição desse pipeline para esses dispositivos médicos que usam algum tipo de inteligência artificial e de aprendizado de máquina. E o que a gente tem aqui, né? A gente vai dar uma passadinha aqui nos gráficos, né, que é o que nos interessa. Nesse sentido, eu mostro aqui para vocês que quem está mais avançado, mais acelerado nesse tema é a radiologia, né? Se a gente for ver por especialidade médica, né, eles começaram, né, a gente está vendo aqui que teve um início bem incipiente até 2015, a partir de 2015 começa, né, 2016, 2017, uma aceleração em relação ao desenvolvimento desses dispositivos. A radiologia que ganha o destaque. Aqui em azul, dispositivos para uso geral hospitalar. Seguido aqui pela codificação aqui das cores, eu imagino que essa esteja aqui, ó, gastroenterologia e urologia. Então, aqui talvez, né, imagens com certeza, né, porque a análise de imagens em relação à base de dados já existente no mundo, a objetividade que se tem para esse tipo de desenvolvimento ajuda bastante. Uso geral em hospital é uma categoria bem genérica aqui, né, que eles colocam, é difícil da gente analisar exatamente quais poderiam ser esses dispositivos. E na área de gastro e urologia, né, a urologia saiu bastante na frente aí em relação à cirurgia robótica, né, a cirurgia que pode ser feita através de braços mecânicos que sejam conduzidos por humanos, mas que garantem maior precisão em relação ao seu uso. E também na gastroenterologia, né, mecanismos, dispositivos de imagem endoscópica e também de análise de imagens de tomografia e ressonância magnética, entra também na questão aqui talvez da radiologia, mas que também está em destaque aqui no seu desenvolvimento. E onde está esse desenvolvimento? Onde está mais forte esse pipeline, né? Em relação ao número de pesquisas nessa área, veja que o destaque está aqui para a China. Nesse mapa aqui mais acima, a gente vê que a China está com maior destaque, mas quando a gente pega, né, para todos os dispositivos médicos, não só aqueles que usam inteligência artificial e aprendizado de máquina, mas para todos os dispositivos médicos, aí os Estados Unidos eles ganham um destaque maior. O Brasil aparece aqui, ó, com alguma relevância, com um nível assim muito parecido com o de Canadá, Austrália e alguns países aqui do centro da Europa. E essa é um pouco da distribuição desse desenvolvimento ao redor do mundo. Então, o que a gente pode pegar, né, desse artigo aqui é que existe sim, né, um crescimento bastante acelerado em relação ao desenvolvimento desses produtos na área da saúde, que é ótimo para a gente, abrindo várias possibilidades no futuro aí de uso no dia a dia e de benefício para os nossos pacientes, mas claro, né, que a gente ainda está vivendo aí um período de desenvolvimento, já tem bastante coisa disponível e que esse crescimento, como ele é um crescimento acelerado, a gente vai ter talvez aí várias possibilidades em breve. E o último artigo que eu queria mostrar aqui para vocês dessa edição
é sobre esse estudo de caso. Então eles colocaram aqui, ó, esse último artigo aqui da edição de janeiro, da edição aberta, número 1, volume 1, sobre como que os leitores, né, como que os leitores de revistas médicas, eles sentem, né, qual que é o sentimento que existe em relação aos artigos publicados da área de psiquiatria nas revistas médicas. E aqui vale a pena a gente dar uma passada no resumo, né, que ele fala o seguinte, que a psiquiatria é uma especialidade médica, né, que historicamente ela é vista pelas outras disciplinas como uma disciplina que é menos baseada em evidências. Né? E faça um exercício aí, né? Talvez a gente realmente pense isso, né? Que a psiquiatria tem muito de subjetividade na questão do diagnóstico, tem uma dificuldade em relação à questão do tratamento, não existem tratamentos específicos para determinadas condições. Os desfechos que a gente analisa na área de psiquiatria também são tanto nebulosos em relação a você conseguir quantificar, né? Então, é a funcionalidade do paciente, a sensação de bem-estar, é o número de episódios psicóticos, é o como que esse paciente demonstra ou não demonstra essa melhora. Então, realmente existe uma dificuldade metodológica quando a gente está pensando em estudos em psiquiatria. E os autores falam aqui, né, que apesar, né, da compreensão maior da base biológica das doenças psiquiátricas, ainda existe um estigma associado à doença mental e um viés negativo que persiste na comunidade médica, né? E aí, né, a gente sabe todas as piadas que se fazem em relação à especialidade, enfim, tudo o que a gente já sabe e que, de certa forma, faz desacreditar um pouco quando no geral, as pessoas leem artigos científicos relacionados à psiquiatria. E os autores aqui, o que eles quiseram fazer? Né? Eles quiseram verificar se é verdade que a gente considera menos os artigos em psiquiatria em relação aos artigos de outras especialidades. Então, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram a amostra, né, que eles utilizaram foi verificar em determinadas revistas, então pegaram aqui como exemplo o próprio New England, a Lancet, a revista da Associação Médica Americana e a revista inglesa, né, o British Medical Journal. E verificaram, né, na resposta, as pessoas que foram pesquisadas aqui, qual é o nível, né, o que chamaram de valência negativa, ou seja, a impressão negativa ou a má impressão que se tem em relação aos artigos de diversas especialidades. E aí a barra aqui em verde é a psiquiatria, depois seguida da amarela em oncologia, azul neurologia e vermelho cardiologia. E reparem que nas 4 revistas que são colocadas aqui, a gente vê realmente o maior nível, né, de valência negativa, ou seja, de desconfiança dos resultados para os artigos de psiquiatria, ela se repete nessas três grandes publicações, né? Menos para as outras especialidades, vejam que a cardiologia ela fica aqui no intermediário, a oncologia, talvez se a gente for ver, é aqui em pelo menos 3 revistas tem um menor nível de desconfiança, mas o fato é que, e se a gente for comparar com a própria neurologia, né, a gente sabe da raiz comum que a gente tem dessas duas disciplinas, né, e da interface que também existe em relação a ambas, né, no ponto de vista da apresentação dos sinais e sintomas e da evolução, a gente vê a neurologia sempre também aqui nas três revistas como um menor nível de desconfiança. E o que foi feito aqui, né, foi exatamente um trabalho, né, um estudo que não foi baseado em propriamente respostas diretas a questionários, mas utilizando inteligência artificial para chegar a esses resultados.
E quando a gente olha aqui esse gráfico, né, vamos imaginar assim, né, que essa valência negativa, ela está distribuída aqui, ó, nos valores que são menores do que 1, aqui na razão de chance do banco de dados desse estudo. E aí a gente vê uma distribuição claramente tendendo aqui para o lado esquerdo, para valores menores do que um valor de confiança maior, que seriam os números maiores do que 1 em todos os critérios, né, em praticamente todos os critérios, tirando um ou outro aqui que você tem números mais à direita, mas ainda assim, nesse caso, tocando aqui o número 1 e com uma distribuição menor do que 1, que existe uma certa desconfiança em relação a esses resultados dos estudos em psiquiatria. A conclusão aqui dos autores é que, em conjunto, esses dados apoiam a hipótese de que as revistas médicas, mesmo de alto impacto, elas continuam a refletir um viés negativo em relação à psiquiatria como especialidade médica. Além de garantir uma melhor educação médica sobre a psiquiatria e mais esforços para diminuir esse estigma, as publicações médicas podem representar uma oportunidade para alcançar atitudes mais equilibradas em relação à psiquiatria, à medida que os psiquiatras buscam superar essa, vamos dizer, longa e complicada história, como os autores colocam aqui, né? Então, bem interessante, né? Por que foi publicada aqui na revista New England IA? Porque o tratamento desses dados foi feito por inteligência artificial, confirmando a hipótese inicial de que esses estudos são vistos com mais desconfiança. Eu espero que você tenha aproveitado aqui, né, esse passeio que a gente fez nesse primeiro volume do New England de inteligência artificial. Continue seus estudos, continue acompanhando aqui no canal. Se você gostou desses conteúdos, curta, compartilhe e ajude esse canal e esses conteúdos a chegarem mais longe e atingir mais pessoas. Eu espero você na próxima. Até lá!